coloridas, bem-vindas para mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje não vai ser vlog, vai ser um vídeo que eu vou responder as perguntas de vocês sobre a faculdade de arquitetura, principalmente referente ao curso da UFMG. Peguei algumas perguntas que vocês me fazem muito nos comentários e de uma caixinha de perguntas que eu abri no Instagram e vou tentar ajudar vocês com essas dúvidas que vocês têm sobre a faculdade de arquitetura. O meu computador tá aqui no meu colo, então se eu olhar pra baixo é porque eu tô lendo a pergunta. Daí eu vou lendo elas aqui e respondendo elas pra vocês da maneira mais sincera possível. Eu vou tentar ser o mais sincera possível em relação à minha experiência. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre a faculdade de arquitetura da UFMG, fica nesse vídeo que eu vou responder várias perguntas e várias dúvidas. Vou responder primeiro algumas perguntas relacionadas ao curso de arquitetura da UFMG e depois respondo algumas perguntas mais relacionadas com o meu pessoal e com a arquitetura no geral. A primeira pergunta, eu acho que é a dúvida que as pessoas mais têm, é se a arquitetura é um curso difícil e que tem muito cálculo. E assim, gente, a arquitetura é um curso que eu posso dizer que é um curso desgastante e cansativo. Então é bom você entrar sabendo que vai ser um curso que vai demandar muito tempo na sua rotina. Pode ser um curso de um turno só, mas você vai gastar várias horas do seu dia dedicando ao curso, porque são muitos trabalhos e toda semana praticamente você tem que levar uma evolução desses trabalhos para os professores verem. Então, assim, é muita coisa, é muita demanda. Então, sim, é um curso cansativo. Porém, eu acho que difícil em geral não é. Você consegue passar tranquilamente por todas as disciplinas. Claro que se esforçando e dedicando àquilo, mas não é nada um bicho de 7 cabeças, você consegue passar tranquilo. Também a gente tem muita ajuda dos veteranos, então assim, você consegue passar de boa pelas disciplinas. E sim, a gente tem disciplinas que envolvem muitos cálculos, principalmente as disciplinas que tem cálculo estrutural, que são as que eu mais tenho dificuldade, assim, no geral da faculdade, são as disciplinas de estruturas. Então, eu que tenho dificuldade de conseguir passar, você consegue também, mesmo tendo dificuldade. Geralmente, seus amigos vão te ajudar e os veteranos também te auxiliam bastante nesse quesito. Mas o que eu quero finalizar essa pergunta é: pode ser cansativo, pode ter muito cálculo, mas no final sempre tá tudo certo e você consegue lidar com isso. Já emendando essa pergunta, uma dúvida é se pode usar calculadora nas provas. E sim, você pode usar calculadora nas provas tranquilo. Se eu me recordo bem, em todas as provas que tinham cálculo, os professores deixavam a gente usar calculadora. Mas caso aconteça de não deixar calculadora, vão ser provas de matérias que tem cálculo simples. Lembrando que eu tô falando da minha experiência na UFMG. Isso também pode variar um pouco de semestre para semestre, porque pode ter troca de professor e tudo mais. Então eu tô falando em relação mesmo à minha trajetória no curso e contando pra vocês a minha experiência. Outra questão que surgiu é se tem muitas aulas obrigatórias à tarde. Pra quem não sabe, na UFMG tem um curso de arquitetura noturno e um curso de arquitetura diurno. E essa pessoa, ela vai entrar no curso diurno, né? E queria saber se tem aulas obrigatórias à tarde, porque ela queria conciliar estudar de manhã e trabalhar à tarde. Então, eu estou no 8º período, eu tive só 2 aulas obrigatórias à tarde, sendo que uma delas agora não é mais à tarde, ela acontece de manhã também. E a outra, ela tem 2 turmas de manhã e uma turma à tarde. Então, na hora da matrícula, você pode escolher. Acabou que comigo, eu escolhi a da manhã, porém, o colegiado me matriculou na da tarde. Eu acho que é uma coisa que você pode escolher, mas você também tem que ter sorte, assim, depende muito. Mas é só uma, então eu acho que dá sim pra equilibrar. Porém, como eu disse, é um curso cansativo. Então, eu acho que não é fácil equilibrar trabalho com a faculdade de arquitetura, porque a faculdade já é muito cansativa, mais o trabalho, então assim, vai ser um pouco exaustivo. Mas eu acho que se você tiver uma mentalidade muito boa, você consegue sim equilibrar. Outra questão que surgiu é a questão do almoço, porque o prédio da arquitetura, ele não tem bandejão. E ele fica separado do campus da Pampulha, ele fica no centro aqui de BH, na região central, enquanto o resto todo do campus fica na Pampulha. Então assim, a gente é um predinho separado da Pampulha, do campus principal. Então os estudantes de arquitetura acabam almoçando no campus da saúde ou na faculdade de Direito, que é pertinho, dá pra ir a pé e voltar tranquilo. A faculdade de arquitetura fica numa parte que é muito fácil achar restaurante perto, porém o preço desses restaurantes que ficam no entorno da faculdade de arquitetura e próximos, geralmente eles têm um preço meio salgado. Então assim, se você for pensar pelo preço, vale muito a pena você ir no RU. Eu particularmente acho a comida de lá ok. Tem dia que tá muito boa, tem dia que tá assim, mais ou menos, mas eu acho que dá sim pra sobreviver indo no RU. Caso você precise também de ficar aqui à noite, o RU também serve jantar pra pessoas que não fazem parte da FUNP.
elas pagam 5,60 e quem faz parte da FUNP tem valores menores ou até sai gratuito a refeição. Sobre a questão dos programas de arquitetura que a gente usa na faculdade, os professores não exigem um programa específico para você usar. Só nos 2 primeiros semestres que isso acontece, porque como a gente está iniciando, eles vão guiando a gente nesses programas. Mas depois do 3º semestre, a gente escolhe as disciplinas de projetos que a gente vai fazer. E a maioria dessas disciplinas de projeto, o professor não coloca um programa específico para você usar. Você pode escolher o que você achar melhor. Mas tem alguns pingadinhos que escolhem sim. E os programas que os professores mais incentivam a gente a aprender, na minha experiência, foram o SketchUp, ArchiCAD, Twinmotion, que é de render, o pacote Adobe para fazer diagramação e a gente acaba usando também um pouco do AutoCAD. Uma pergunta que eu achei muito interessante é se tem aulas de fotografia no curso de arquitetura da UFMG. E, gente, não tem. Mas se você tem interesse, existe uma solução, porque na UFMG existem as disciplinas transversais, que é basicamente um intercâmbio entre os cursos. Então, você pode puxar disciplinas que são de outras áreas, de outros cursos. Biológicas, artes visuais, fotografia, psicologia. Então, assim, você vai traçando basicamente seu percurso pelo que você tem interesse. E eu acho muito interessante essa comunicação com as outras áreas da faculdade. Uma pergunta também que surgiu é se no curso a gente tem costume de projetar casas. Como eu disse, a partir do 3º semestre a gente escolhe quais disciplinas de projetos a gente quer fazer. Então tem projeto de tudo, de escola, de museu, de escritório. A cada semestre vai mudando e você pode escolher qual tipo de projeto você vai fazer. E essas disciplinas, elas não ocorrem o semestre inteiro. Elas são 2 disciplinas por semestre. Então faz uma disciplina de projeto até a metade do semestre e depois começa a outra da metade até o final. E tem muitas disciplinas de projeto residencial que você pode escolher. A maioria é de projeto residencial. Então, se você tem mais interesse na área de projeto residencial, tem muitas opções para você fazer, tanto de apartamentos, de prédios, tanto de residencial mesmo. Eu mesma fiz um projeto de casa de praia, eu amei, também fiz moradia de interesse social. Então, assim, tem vários. E no 2º semestre a gente também faz um de uma moradia estudantil. Então, assim, tem várias opções, vários nichos, temas, mas com certeza você pode projetar casas. O estágio é obrigatório na faculdade de arquitetura? Sim, o estágio é obrigatório. E sem fazer o estágio obrigatório você não forma, são 300 horas de estágio obrigatório para você formar. E o estágio não é oferecido pela faculdade, você tem que ir por fora, procurar e ir atrás mesmo para poder cumprir essas horas. Emendando nessa pergunta, é difícil encontrar estágios na área? Olha, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Igual, tem gente que acha estágio nos primeiros semestres da faculdade, tem gente que, tipo assim, demora muito tempo para achar, mas eu demorei para começar a procurar. E quando eu comecei a procurar, eu demorei alguns meses para conseguir um estágio de fato. Então, assim, uma dica que eu dou é que se você quiser começar o mais cedo possível a fazer estágio, já vai aprimorando bastante suas habilidades nos programas de arquitetura e também sempre atualizando seus currículos com seus trabalhos mais recentes, que isso ajuda muito. E assim, gente, fica de olho em sites de vaga de emprego. Tem alguns Instagrams também que anunciam vagas de estágios. Vou deixar aqui um @ da região de BH. Então, assim, fica sempre de olho, porque tem muita vaga geralmente sendo divulgada. É só você correr atrás mesmo, que uma hora você consegue. Pode até demorar, mas uma hora você vai conseguir. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as notas de corte pra entrar em arquitetura na UFMG. Eu não sei de cor assim, não lembro quanto que foi quando eu passei, foi em 2019, mas atualmente a nota de corte tá na casa dos 670. E perguntaram também quanto que eu tirei pra conseguir entrar na faculdade. A minha média global foi 674 e alguma coisa, não lembro, e a minha nota na redação foi 920. O que me salvou, gente, realmente foi a redação. Eu acho que foi por ela que eu consegui realmente entrar na faculdade, porque foi o que eu foquei mais durante os meus estudos pro Enem. O SISU da UFMG, ele abre só uma vez, abre só na primeira fase. Então, eu me inscrevi, no SISU e eu tinha passado para iniciar no 2º semestre do ano. Porém, a lista da UFMG, pelo menos em arquitetura, ela rodou muito quando foi a minha vez. Então, acabou que eu entrei no início do ano. Então, assim, é muito possível de passar, não precisa de ter medo de não conseguir. Estuda, se dedique,
foque em uma coisa que você acha que vai te ajudar na sua nota, que você tem mais facilidade de conseguir uma nota boa, você consegue sim entrar, porque a lista de espera, ela roda muito. Então muita gente entra depois também. Não desistam por ter medo de não conseguir entrar, sabe? E como foi que eu estudei pra conseguir essas notas? Inicialmente eu estudava sozinha em casa, vendo vídeo no YouTube, pesquisando materiais, fazendo questões. E depois eu assinei o Descomplica, eu fazia uma redação por semana, enviava pra lá e eles corrigiam 2. Só que era assim, uma correção bem superficial. E tinham várias aulas durante a noite e eu assistia todas, fazia vários resumos, gostava de fazer os exercícios também. E eu gostava bastante até das aulas. Só que assim, foi chegando a época do Enem e surgiu a oportunidade de eu fazer um curso intensivo numa escola da minha cidade. E foi com esse cursinho intensivo que eu consegui melhorar as minhas notas na redação. Eu entregava, tipo, redação toda semana. A professora sempre corrigia toda semana, tipo, de uma maneira mais detalhada. Então eu fui aprendendo e fui melhorando a minha nota aos poucos. Eu tinha uma tática que eu sempre usava os mesmos repertórios em todos os temas possíveis, porque assim, eu não precisava de decorar vários repertórios. Eu pegava pela minha experiência o que eu conhecia e usava como repertório. Raramente eu mudava o repertório. E fazendo essa mesma estrutura de redação várias vezes, eu consegui aplicar ela em vários temas. E nessa reta final foi muito cansativo pra mim, porque de manhã eu ia pra escola, de tarde eu ia pro cursinho, de noite eu chegava e assistia às aulas do Descomplica. E eu foquei muito em exercício, porque no cursinho intensivo, a gente fazia muito exercício. Então, uma dica que eu dou pra vocês é focar muito em exercício, porque isso é o que vai mais te fazer entender o estilo de questões da prova. Também outra dica que eu dou é focar muito na redação, gente. Dei muita atenção pra redação, porque isso pode salvar a sua nota. Agora eu vou partir para as perguntas mais gerais e mais da minha experiência pessoal. Quiseram saber qual que é a parte que eu acho mais chata na faculdade, no curso. E sinceramente, gente, eu acho estruturas muito chato. Não consigo gostar, tenho dificuldade, então assim, pra mim não dá, eu não gosto das disciplinas do departamento de estruturas. Outra coisa também é que o curso é arquitetura e urbanismo. E eu não sou muito fã de urbanismo. E eu sei da importância do urbanismo, sei que a gente deve aprender, que a gente deve se aprofundar um pouco mais nessa área. Porém, não é uma coisa que eu tenho interesse de seguir unicamente, sabe, nessa área. Porque é uma coisa que não me agrada muito, eu prefiro muito mais fazer projeto arquitetônico do que fazer projeto urbanístico. Outra pergunta que surgiu é como está o mercado de trabalho na área da arquitetura. E assim, eu acho que é uma área que tem um mercado de trabalho um pouco difícil, porque a maioria das pessoas trabalham de maneira autônoma. Inicialmente é um pouco difícil, você tem que ter muitos contatos, tem que fazer muito networking, mas eu acho que isso no geral são em todas as profissões do Brasil atualmente. São poucas profissões assim que salvam, que são fácil o mercado de trabalho. Então assim, tem esse lado ruim, um trabalho que não é tão valorizado assim no mercado e que muitas pessoas acabam não procurando. Porém, é uma área muito ampla, tem muitos caminhos que você pode seguir, você tem muitas opções para explorar. Então assim, eu não sei, gente, eu pesquisei na verdade para conversar aqui com vocês. É uma área que tem muita procura, é design de interiores e projeto de reforma. Projeto arquitetônico nem tanto, é mais difícil. A maioria dos arquitetos são autônomos, então vai mais pra esse lado. Porém, eu não vivenciei isso ainda porque eu não me formei, mas eu acredito que a gente consiga, sim, ingressar no mercado de trabalho. Em relação ao notebook que eu uso, é o Acer Aspire 5, ele é assim. E ele nunca deu problema assim comigo, nunca me deixou na mão, quero dizer, alguns probleminhas ele dá, mas ele nunca me deixou na mão, ele sempre foi, tipo, muito bom pra mim. Eu super indico ele pra quem vai cursar arquitetura. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre os computadores que eu mais indico pro curso de arquitetura, que é um curso que precisa de computador com umas configurações específicas, me falem aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, porque é um assunto que eu acho que é mais extenso. Me perguntaram também se eu sempre quis fazer arquitetura. E eu posso responder que sim, porque desde muito nova eu demonstro interesse pela área, mesmo que antes de maneira muito superficial, que hoje eu vejo isso. Eu sempre gostei muito de jogar The Sims, de construir casinhas, assistir vídeos no YouTube de pessoas construindo casas no The Sims. Eu acho que a maioria dos estudantes de arquitetura passou por essa fase. Na minha adolescência, assim, a única coisa que me fazia sentar pra assistir televisão era Discovery Home and Health, com os programas de decoração, Irmãos à Obra, Meu Deixa. E um fato curioso é que eu amava brincar de Barbie. Só que assim, brincar de Barbie era uma desculpa pra mim construir a casa.
Então assim, gente, eu pedi a minha mãe pra comprar papel contact pra mim com texturas de madeira, texturas diferentes, pra eu poder fazer a casa. Eu construía todos os móveis de papelão, todos os cômodos, fazia coisinhas em miniatura, e pra mim isso era a melhor parte, assim, de brincar de Barbie. Eu quase não brincava com a Barbie na casinha, e eu gastava horas do meu dia fazendo a casa da Barbie de papelão. Uma pena que eu não tenho fotos, porque eram coisas muito fofas que eu fazia. Além disso também, gente, eu fazia plantas assim do meu jeito, plantas baixas, de casas que eu futuramente iria construir no Minecraft. Então, mesmo que eu não sabia o que era arquitetura, sempre teve esse desejo assim dentro de mim de trabalhar com isso. E a partir do ensino médio eu fui pesquisando mais sobre a área em si da arquitetura, vendo vários vídeos no YouTube falando sobre. E uma das motivações de eu ter criado o canal para falar sobre o curso é porque eu não achava muitos vídeos sobre, então eu queria muito que tivesse muitos vídeos sobre a faculdade de arquitetura. Então eu decidi criar o canal para ajudar vocês também, porque na minha época eu sentia falta disso. Então basicamente é isso, eu decidi no ensino médio, pesquisando mais sobre, vendo mais sobre a área. E mesmo demonstrando interesse antes, eu tinha as minhas dúvidas, e só no ensino médio eu decidi de fato cursar arquitetura. Por fim, a última pergunta é o que eu diria para os estudantes que estão em dúvida sobre cursar arquitetura ou não. Então, como eu disse para vocês, eu pesquisei bastante, isso foi o que me fez ter certeza. Então, assim, pesquise bastante sobre o curso, sobre as grades, sobre as áreas de atuação, sobre as disciplinas que vão ter na faculdade que você escolher. Também pesquise muito vídeos sobre pessoas que já estão formadas, como que é o trabalho e tudo mais. E além disso, uma coisa que me ajudou muito também a ter a certeza que eu queria cursar é que minha mãe conversou com uma arquiteta que ela conhecia para eu ir no escritório dela um dia conversar sobre. Então, eu acho interessante você conversar pessoalmente ou por mensagem com alguma pessoa que já é formada em arquitetura, porque isso também vai te ajudar muito a tirar suas dúvidas sobre o mercado de trabalho e sobre o curso em si. A iluminação mudou nesse final, né? Mas é porque eu uso luz natural e agora já está escurecendo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like. E se você tiver outras dúvidas e perguntas, pode deixar aqui nos comentários também. E caso você queira conversar assim mais de pertinho sobre o curso, vou deixar o Instagram aqui pra vocês irem lá e me chamar no direct, que eu vou ficar super feliz de conversar com vocês por lá. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.